Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é o ato ilícito. No Código Civil, o título referente aos atos ilícitos contém apenas 3 artigos, o 186, o 187 e o 188. A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelos artigos 927 a 943. Vamos começar com uma indagação. O que exatamente é um ato ilícito? Ato ilícito é o praticado com infração ao dever legal de não lesar a outrem, dever imposto a todos. Também comete ato ilícito aquele que pratica abuso de direito, ou seja, que pratica ato ilícito decorrente do exercício anormal ou irregular de um direito. Ato ilícito é, portanto, uma fonte de obrigação. Tal ato cria o dever de indenizar ou ressarcir o prejuízo causado. O Código Civil identifica o ato ilícito pela violação de um direito e dano. O ato ilícito é praticado como uma infração ao dever de conduta por meio de ações ou omissões culposas ou dolosas do agente, das quais resulta dano para outrem. Uma pessoa pode causar prejuízo a outrem por descumprir uma obrigação contratual. É o chamado dever contratual. Por exemplo, o ator que não comparece para dar o espetáculo contratado. No entanto, quando a responsabilidade não deriva de contrato, mas de infração ao dever legal imposto genericamente, diz-se que ela é extracontratual, também chamada de aquiliana. E quais seriam seus pressupostos? São pressupostos da responsabilidade extracontratual os seguintes: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, também chamada de nexo causal, e dano, que poderá ser material ou moral. A responsabilidade pode derivar de ato próprio, de ato de terceiro, que esteja sob a guarda do agente, e ainda de danos causados por coisas e animais que lhe pertençam. Atente para o detalhe. A consequência da infração ao dever legal e ao dever contratual é a mesma, que é a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. A responsabilidade pode ainda ser civil ou penal, tendo como critério a norma jurídica que impõe o dever violado pelo agente. Na responsabilidade civil, o interesse diretamente lesado é o privado, enquanto na penal ocorre a violação de uma norma penal de direito público. A responsabilidade pode ainda ser subjetiva ou objetiva. A teoria da culpa ou subjetiva pressupõe-se a culpa como fundamento da responsabilidade civil. Não havendo culpa, não há responsabilidade. A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou objetiva, sendo suficiente apenas o dano e o nexo de causalidade. Outro detalhe importante reside na imputabilidade. Para que alguém pratique um ato ilícito e seja obrigado a reparar o dano causado, é necessário que tenha capacidade de discernimento. Aquele que não pode querer e entender não incorre em culpa e, por isso, não pratica ato ilícito. Recapitulando, o ato jurídico é toda a ação humana lícita, positiva ou negativa, apta a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Entretanto, por vezes, a pessoa pode atuar contrariamente ao direito, violando as normas jurídicas e causando prejuízos a outrem, o que dá causa ao ato ilícito, ato voluntário e consciente, que viola um dever jurídico. Então, todos os atos que se encaixam nessa descrição seriam ilícitos, certo? A resposta é negativa. A própria lei disciplina atos que, apesar de serem lesivos, não são considerados ilícitos. Não são atos ilícitos os praticados em legítima defesa, no exercício regular de um direito ou em estado de necessidade. São as chamadas causas excludentes de ilicitude, que são o último tópico de nosso estudo de hoje. O exercício regular do direito, a legítima defesa e o estado de necessidade são causas excludentes de ilicitude previstas em nosso direito positivo. Em relação ao exercício regular do direito, temos que ter em mente que o ato ilícito demanda de uma conduta contrária ao direito. Portanto, o exercício legítimo de um direito elimina a ilicitude. Quem exerce um direito não provoca o dano. Um exemplo é o do proprietário que constrói em seu terreno, atrapalhando a vista do vizinho. Assim,
Apesar de existir um dano, em princípio há a obrigação de indenizar o prejudicado, pois o titular age na esfera de seu direito. Age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Dá-se o estado de necessidade quando alguém, a fim de remover perigo iminente, causa dano a bem material ou lesão à pessoa. O estado de necessidade requer ainda que não haja excesso por parte do agente e que a medida seja imprescindível. Embora haja semelhança, a legítima defesa não se confunde com o estado de necessidade. Na legítima defesa, há uma reação do ofendido por meio de um contra-ataque. O perigo surge de uma agressão injusta. Já o estado de necessidade surge de um acontecimento fortuito, acidental, criado pelo próprio atingido ou por terceiro. Concluímos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno para uma análise mais detalhada dos tópicos aqui apresentados. Estudar muito não significa estudar bem. Mais importante que o número de horas estudadas é o real aprendizado que você obtém. Mantenha o foco e até a nossa próxima aula.